Oi pessoal, a questão que eu vou tratar agora, da qual eu vou tratar agora, é muito interessante. É sobre a verdade e a mentira nos poemas épicos. No início da teogonia, quando as musas se apresentam para o Hesíodo, né, elas dizem aquelas frases que eu sempre cito aqui, frases que são ambíguas, precisam ser interpretadas, né? Que é: sabemos dizer mentiras símeis aos fatos e sabemos dizer verdades. As musas, então, elas sabem dizer mentiras e verdades, mas a mentira não é condenável? Não é ruim a mentira? O bom não é dizer sempre a verdade? Olha, tem trechos na Odisseia e na Ilíada em que a mentira é condenada, em que se mostra o herói pretendendo ter uma visão clara da realidade, né? Uma visão não distorcida, querendo a verdade e rejeitando a mentira. Tem no Homero, tem no Hesíodo, a mentira como uma das filhas da noite, portanto, deletere, né? Mas então a mentira é ruim. Mas como explicar o fato de Zeus, ele é um deus, ele é astucioso, né? Ele engoliu a Metis, que é a astúcia, e a astúcia é a inteligência torta. A inteligência da artimanha. É a astúcia, por exemplo, que permite a Zeus mandar um sonho enganoso para o Agamemnon, no segundo canto da Ilíada, para fazer o Agamemnon acreditar que se ele avançasse com o exército eles venceriam, né? Naquele momento. Zeus, nas suas ações que visam a ordem, né? Ele mentiu para Agamemnon. Se a mentira também é absolutamente condenável, como explicar Odisseu, que, por exemplo, quando chega de volta a casa, ele está na forma de um mendigo e ele conta a história dele como se fosse a história do mendigo, e o que ele está fazendo é observar o lugar, ver o que está acontecendo, fazer um plano para se livrar dos pretendentes da Penélope, né? O Odisseu, que também é astucioso, ele faz as ações dele visando estabelecer a ordem também. Então, a condenação da mentira não pode ser absoluta. Você tem que entender a mentira
de acordo com quem faz e em que situações faz, na poesia épica. Será que não é assim também fora da poesia épica? Será que não é assim na nossa vida? Enfim, vamos continuar falando da poesia épica. Você tem um personagem como Agamenon que ele acaba mentindo para as pessoas. Quando ele acordou desse sonho enganoso, ele saiu para o exército dele, dizendo para todo mundo que era a hora de todos avançarem para ganharem de vez a guerra. Foi aí que começou a perda. Os gregos começaram a perder, né? Então Agamenon acabou mentindo para os seus comandados, né? Mas ele mentiu sem ter o conhecimento, sem saber que estava mentindo. Também se pode dizer a verdade sem saber, sem ter conhecimento do que se está dizendo. Dizer a mentira ou dizer a verdade, você pode pensar também de acordo. Se você pensa sobre quem está dizendo, você pode pensar quem está dizendo a verdade ou a mentira. Você pode pensar em graus de conhecimento dessa pessoa. O Agamenon era enganado pelos deuses. Odisseu, ele tinha um conhecimento maior das coisas, e o que permitia ele manipular a verdade e a mentira. Odisseu era o rei de Ítaca, e ele era também um cantor, né? um aedo. Ele tinha um conhecimento do que aconteceu e falar, assim como Aquiles também era o rei dos Mirmidões e também era um cantor, né? Eles têm o Odisseu mostra um conhecimento suficiente para conseguir, nas falas dele, usar a verdade e a mentira de acordo com os propósitos dele, que são propósitos justos. Então aí o importante não é exatamente a verdade ou a mentira, discerni-las e jogar a mentira fora e ficar com a verdade, mas você pensar no grau de conhecimento e na justiça, na ação que restaura a ordem. Tem as musas, né? Isso aparece na Teogonia também. As musas, elas se dirigem ao poeta, ao cantor poeta. Eles são aqueles que vão ter o dom da palavra sedutora, né? Eles vão manipular esse discurso, eles vão proferir esse discurso ambíguo das musas com vistas a seduzir o seu ouvinte, né? E as musas também, elas se dirigem ao rei. O rei é aquele que tem que ter aquele que tem que tomar decisões que restaurem a ordem no contexto humano, né? E da mesma forma que o poeta, o conhecimento dele, ele é menor que o das musas e dos deuses, mas deriva deles, né? A ordem justa, né? A ordem que produz a justiça,
do rei deriva também de Zeus, né? Tem uma aproximação entre o poeta-cantor e o rei. O poeta-cantor deve produzir ele deve seduzir, mas o discurso dele produz a ordem também. À medida que você vê o Hesíodo, por exemplo, ele se colocava como um poeta educador. Ele queria restaurar o comportamento dos seus concidadãos, para que os homens não se deteriorassem moralmente. E o rei, ele também tem um pouco de poeta. O discurso dele precisa ser sedutor também. Você vê essa aproximação entre o rei e o poeta no Solon, nos discursos do Solon, que diz que o rei precisa falar de forma próxima da dos poetas, né? Então, se alguém te disser que o discurso mitológico é falso, você pergunta para ele, mas falso, por que é importante a verdade? Né? E por que fugir da falsidade? Será que a verdade e a mentira não podem ser formas de se alcançar o que é bom? E será que, sendo assim, será que essa não era a intenção do discurso mitológico? E se você pensar na verdade e na mentira no poema épico, Homero e Hesíodo, você não precisa, você não tem essa preocupação, né, em distinguir e isolar um do outro a mentira e a falsidade, mas o discurso dos deuses, ele é ambíguo e ele chega para os homens assim ambiguamente como um desafio interpretativo para os homens, né? Incluindo tanto os heróis quanto o leitor dessas histórias, né? Então tá bom? Então voltamos no próximo vídeo.